Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias, que é um dos profetas menores. E Zacarias também é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E também é um profeta messiânico, assim como Isaías, porque ele profetiza tanto a primeira vinda do Messias como a sua segunda vinda em glória. Zacarias, no seu livro, tem uma das mais importantes profecias acerca do Messias, que é o capítulo 9, versículo 9, aonde ele profetiza que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumento. E Mateus faz referência, né? Mateus, Lucas, faz referência a esse ato. Quando ele entra em Jerusalém, ele é reconhecido como rei, como Messias, como Salvador. Então, Zacarias é um dos profetas mais importantes que nós temos na categoria dos profetas menores. Interessante que, só dando aqui uma pincelada rápida, ele foi contemporâneo de Ageu. Ageu já era um profeta mais idoso, mais velho. Zacarias, ele era um jovem profeta quando ele começou a profetizar. E se vocês assistiram a introdução que eu dei sobre o livro de Zacarias, o pai dele possivelmente era sacerdote, né? O seu avô era sacerdote. Então Zacarias era de linhagem sacerdotal. Ele estava sendo treinado para ser sacerdote, não profeta. Mas Deus o chama, o comissiona para ser sacerdote, para ser profeta, não sacerdote. Assim como Ezequiel, que também seria sacerdote, mas se tornou profeta no cativeiro. Assim também como Jeremias, tá? Que Deus o chama para ser profeta. Então, ambos os profetas, Ageu e Zacarias, profetizam, né, a reconstrução do templo. Ageu, são 2 capítulos, ele foca só na reconstrução do templo. Só que Zacarias vai muito mais além. Ele fala da reconstrução do templo, ele fala da vinda do Messias, ele fala da segunda vinda do Messias, segunda vinda do Messias. Ele, em uma única noite, ele tem 8 visões, que vai do versículo 7 do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 8. E a última exposição que nós fizemos foi dos versículos 9 a 15, aonde nós falamos sobre a coroação do Messias, né? Aonde Zacarias pega o ouro e a prata, ele funde, faz uma coroa e coloca na cabeça do sumo sacerdote Josué, tipificando ali, um ato simbólico, um ato profético, mostrando que o Messias seria sacerdote e rei. Porque no Antigo Testamento, ninguém exerceu esses 2 ofícios ao mesmo tempo. Ninguém. Mas em Cristo, né, ou na figura messiânica, esses títulos, o reinado e o sacerdócio iria se unir, iria se fundir. E Cristo, ele exerce tanto o papel de rei como o papel de sacerdote. Ele é o sacerdote eterno. O livro de Hebreus deixa isso muito claro. Então, os exilados que voltaram do cativeiro estavam desanimados. E Zacarias e Ageu, os dois fortalecem, animam o povo que estava desanimado. Agora chegamos no capítulo 7 e nós faremos a exposição dos versículos de 1 a 14, aonde nós iremos falar sobre o jejum que agrada a Deus, ou o culto que agrada a Deus, ou o culto que Deus se agrada. Será que tradições humanas, invenções humanas, o tradicionalismo ajuda? Muita gente fica com a tradição, mas esquece de perguntar se Deus está concordando com aquilo. Uma tradição morta, né? Um tradicionalismo morto, que não traz nada além de velhas práticas, né? Além de velhas roupagens. E aqui, antes de nós
trabalharmos o texto em questão, é interessante que havia passado 2 anos desde que Zacarias ele recebera as visões de encorajamento ao povo de Judá. A reconstrução do templo estava indo de vento em polpa. Os serviços do templo já haviam sido restaurados, conforme os versículos 2 e 3 do capítulo 7. Aí surge uma pergunta que está nos versículos de 1 a 3. E os versículos 1 a 3 diz assim: no quarto ano do reinado de Dário, no 4º dia do mês, do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer e Regem-Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então, Regem-Meleque e Sarezer, ele vem perguntar sobre os jejuns. E é interessante que dos exilados que voltaram da Babilônia, 223 exilados se estabeleceram em Betel e Ai. Está em Esdras, capítulo 2, versículo 28. Betel é a cidade que fora o centro do culto sincrético do rei do norte, que foi destruído no ano 722 pela Síria. Né? Então, o culto secreto do reino do norte, que começou com o reinado, com o primeiro rei de Israel, Jeroboão, está em 1 Reis, capítulo 19, capítulo 12, versículo 19. E em virtude da reconstrução da cidade, do templo, já está em fase bem adiantada, uma comitiva foi enviada de Betel a Jerusalém, liderada, conforme aqui mostra o versículo 2, por Sarezer e Regem-Meleque. Esses homens eles foram a Jerusalém para suplicar o favor do Senhor, em perguntar aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor e os profetas acerca da legitimidade de continuarem com a prática do jejum, como haviam feito nos 70 anos de cativeiro, lamentando, chorando pela cidade de Jerusalém que foi destruída, pelo templo que foi totalmente destruído e devastado. Na verdade, os judeus que foram arrancados da sua terra e viram a cidade de Jerusalém ser cercada, seus muros destruídos e hordas inimigas invadindo a cidade, queimando o templo, matando os judeus impiedosamente e levando o restante para o cativeiro, eles criaram 4 tipos diferentes de jejum. 4 tipos diferentes de jejum. E a lei só ordenava um tipo de jejum nacional, que era um dia do Yom Kippur, o dia do perdão, né, que acontecia uma vez por ano, aonde o sumo sacerdote entrava, né, no Santo dos Santos para fazer sacrifício por ele e sua família e depois pelo povo. Só que da queda do cativeiro babilônico, ou melhor, da queda de Jerusalém pelos babilônicos, não só de Jerusalém, mas do templo, eles criaram e inventaram 4 tipos de jejum. Por isso que Regem-Meleque e Sarezer veio perguntar aos sacerdotes e aos profetas, principalmente o profeta Zacarias, se era para continuarem, porque o cativeiro já havia acabado, o cativeiro já havia encerrado, os muros da cidade estavam sendo reconstruídos, o templo, a cidade, o processo estava bem avançado, então eles queriam saber se eram para continuarem a praticar esses jejuns, esses antigos, né? Esses jejuns, esses 4 tipos de jejuns que eles estabeleceram, tá? Esses 4 tipos de jejuns, você vai encontrar também no capítulo 8, mas nós vamos chegar lá. O primeiro jejum, eles estabeleceram quando Nabucodonosor tomou Jerusalém no 4º mês. Está em Jeremias, capítulo 52, versículo 6. Ele invade, né,
no quarto mês. Então, nesse quarto mês, eles praticavam esse jejum, né, pela perca, pela tomada e pela destruição da cidade. O segundo tipo de jejum que eles inventaram foi quando o templo foi queimado no quinto mês. Você pode verificar em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8, Jeremias 52, 12. Então, quando o templo foi queimado, no quinto mês, eles colocaram mais um jejum para chorar, lamentar a perca do templo e a destruição do templo. O terceiro jejum que eles estabeleceram foi quando Gedalias, o governador, foi assassinado no sétimo mês. Isso está em 2 Reis, capítulo 25, versículo 25, e Jeremias, capítulo 41, versículos 1 e 2. Então, nesse quinto mês, era celebrado um jejum entre os judeus, um jejum que eles choravam, planteavam pela morte de Gedalias, governador. E o quarto e último jejum que eles criaram, inventaram, foi quando começou o sítio de Jerusalém no 10º mês. Isso está em 2 Reis, capítulo 25, versículos 1 e 2, e Jeremias, capítulo 39, versículo 1. Então, quando começou o cerco de Jerusalém, no 10º mês, né, todo ano, no 10º mês, eles choravam pela a destruição da cidade, né? Quando Nabucodonosor sitiou a cidade, cercou a cidade, muita gente morreu de fome, muita gente morreu de sede, porque ele começou a sufocar até o povo se render, se entregar. Então, essa comitiva, Sarezé e Regimeleque, veio perguntar sobre esses 4 tipos de jejum. Se era para continuar ou se era para acabar, para parar, porque o cativeiro já tinha acabado. E a resposta do profeta está nos versículos 4 a 7, que ele vai citar e vai falar, vai responder com perguntas retóricas. E depois dos versículos 8 a 14, nós veremos aqui, ele vai trazer uma exortação e falar da causa do cativeiro. Porque não adianta jejuar, eles estavam jejuando, mas nunca se lembravam porque o cativeiro aconteceu, devido aos seus pecados, devido aos seus erros, devido à sua incredulidade, prostituição, idolatria. E Deus usou vários profetas, assim como Deus usou Amós, Deus usou Abacuque, Deus usou Sofonias, Deus usou Miqueias, Deus usou Isaías, Jeremias, mas o povo não deu ouvido. Então, ficar jejuando, tá? E perder a memória, sem perceber o que eles tinham feito, sem perceber aquilo que eles tinham praticado, porque se o cativeiro aconteceu, se a cidade foi destruída, se o templo foi queimado, totalmente devastado, é porque algo aconteceu. E não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o pecado deles. Tem a ver com a incredulidade deles. Por isso que Deus permitiu que a Babilônia viesse, né, e destruísse a cidade e o templo. E os versículos 4 a 7 diz assim, que é a resposta do profeta. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram e prantearam no quinto e no 7º mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Essa é uma pergunta retórica. E o que é uma pergunta retórica? Quando você pergunta e você sabe da resposta. Não era para Deus que eles estavam jejuando. Era para eles mesmos. Era um jejum egoísta, né? Que eles só pensavam na queda da cidade, na destruição da cidade, na morte do governador Gedalias, na destruição do templo. Mas eles não pensavam nas consequências e por que aquilo aconteceu. Como eu falei, por causa do pecado deles. Por isso que Deus permitiu. Essa é a primeira resposta. Será que vocês, esses 70 anos, vocês jejuaram, né? Tudo isso que vocês fazem aí, esse culto religioso, esse jejum religioso, será que é para mim que vocês estão jejuando? Versículo 6.
Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? 7. Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelos ministérios dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Safelá e a Cefelá eram habitados? Então o profeta responde, tá, com perguntas retóricas. Não era para Deus que vocês estavam, não é para Deus e não era para Deus que vocês estão jejuando ou está jejuando. É para vocês mesmos. Então esses jejuns foram vocês que criaram. Um jejum morto, um jejum da desgraça, um jejum da desordem, um jejum que não faz você se aproximar de Deus. Pelo contrário, se afasta de Deus, porque jejum é fome de Deus, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes. O jejum é a sede e a fome de Deus, de conhecer a Deus. O jejum é quando você se esvazia de si mesmo. É quando você reconhece que você é pecador. É quando você reconhece que você é miserável, que você depende da misericórdia, da graça, do favor, da mão misericordiosa de Deus. É o jejum que te aproxima de Deus. Não é tradição ou tradicionalismo. E era isso que o povo estava praticando. E o profeta aqui é duro. E no versículo 7, quando ele fala dos profetas, o ministério dos profetas, eles lembraram que os profetas alertaram sobre a desobediência deles. Alertaram sobre o pecado deles. Alertaram sobre não só a desobediência, mas a idolatria. Adoraram várias divindades. Asherá, Baal, Merodach, Milcom, todo tipo de Deus que você imaginar. Quando você lê o livro de Sofonias, você fica espantado que o povo estava adorando sol, lua, estrelas, consultando os astros para saber a vontade dos astros em relação à sua vida. Nos dias de Josias, que foi um rei piedoso, que foi um rei bom, que fez aquelas reformas maravilhosas. Mas depois da morte do rei Josias, o povo voltou para o pecado de novo. Então, o profeta Zacarias está falando: vocês não jejuaram para Deus e não jejumam para Deus, jejumam para vocês mesmos. Vocês comem e bebem para vocês mesmos. Vocês são petulantes, vocês são arrogantes, vocês são soberbos, e por isso que Deus trouxe a disciplina. Por isso que Deus trouxe os caldeus, os babilônicos, contra vocês, destruiu a cidade, destruiu o templo, arrebentou, arrasou com tudo, por causa da desobediência de vocês. Em outras palavras, pode parar com isso, acaba com esse jejum, porque esse jejum não agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é o jejum que serve o próximo. O jejum que agrada a Deus é o jejum que estende a mão para o próximo. Isaías fala no capítulo 58. Não adianta vocês ficarem oferecendo animais para mim, sacrificando, adorando, essa adoração morta, esse culto morto, sendo que você despreza o órfão, você despreza a viúva, você despreza o pobre, vocês não tratam bem os seus irmãos. Então parem com essa religiosidade. Parem com isso. Então, os versículos 4 a 7, ele é bem duro. Quando Zacarias ele recebe da parte de Deus a palavra para dar a resposta, ele não fala por si mesmo. Ele não tem a mensagem, ele apenas entrega a mensagem. Ele não é o dono da mensagem, é apenas servo dela. Ele não cria a mensagem, ele é mensageiro dela. Zacarias, ele não dá a resposta apenas aos emissários de Betel, mas a todo o povo. A pergunta da comitiva era assunto de interesse geral sobre esses 4 jejuns. Se era para continuar ou parar. Todo o povo precisava ser instruído sobre o verdadeiro culto e o verdadeiro jejum. E a ocasião era oportuna para transmitir à nação a verdade. Interessante que Zacarias, com os versículos 4 a 7, ele vai nos ensinar 4 verdades. 4 verdades importantes sobre o culto ou jejum que agrada a Deus. Em primeiro lugar, o culto que agrada a Deus é centralizado em Deus e não no homem, que é o versículo 5 e 6.
Tá? Durante 70 anos, os judeus criaram para si mesmos rituais que Deus jamais havia estabelecido em sua palavra. Eles jejuavam para si mesmos, choravam para si mesmos, comiam e bebiam para si mesmos, eram egoístas. O culto deles era antropocêntrico e não teocêntrico. Obviamente, uma vez que esses jejuns haviam sido criados por conta deles mesmos e para eles mesmos, estavam livres para descontinuá-los, para acabar. Interessante. E em segundo lugar, os versículos 4 a 7 aqui nos ensina, na resposta de Zacarias, o culto que agrada a Deus precisa ser fundamentado na verdade e praticado com a motivação certa. Eles faziam todos esses jejuns, conforme o capítulo 8, versículo 19 vai falar, para si mesmos. Tá? Mas o culto que agrada a Deus precisa ser fundamentado na verdade e praticado com a motivação certa. Será que o seu jejum, será que seu culto é para Deus? Hoje nós se reunimos no templo e às vezes para cultuar o homem, para cultuar o talento humano, para aplaudir o homem. Nós tiramos Deus do centro, nós tiramos Deus do foco e colocamos o homem como uma medida de todas as coisas. O culto não é para mim, o culto não é para o cantor, o culto não é para o pregador, o culto não é para o pastor, o culto é para Deus. Tem que estar centralizado em Deus, tem que estar em Deus. E a motivação tem que ser certa, tem que ser com a motivação certa. Em terceiro lugar, o culto que agrada a Deus, ou o jejum que agrada a Deus, precisa ser coerente com as Escrituras e com a vida. Durante os 70 anos, os judeus jejuaram em memória das tragédias que vivenciaram, mas nunca refletiram sobre as causas dessas tragédias, que eram os seus pecados, que era a sua idolatria, que era a sua desobediência, conforme os profetas profetizaram, mas não deram ouvidos. Pelo contrário, muitos foram mortos por falarem a verdade. Tá? Pensaram que o ritual de lamento e choro era suficiente para eles e para Deus. Eles pensavam que esses 4 tipos de jejuns iriam manipular Deus, iria controlar o braço de Deus, iria chamar a atenção de Deus. Mas isso não chama a atenção de Deus. Isso não chama. Isso não chama a atenção do Eterno, porque ele não olha, tá, para o jejum, ele não olha para aquilo que você está fazendo, ele olha para o seu coração, para o interior e vê a motivação. Então, o culto que agrada a Deus, em terceiro lugar, precisa ser coerente com as Escrituras e com a vida. E em quarto lugar, queridos, o culto que agrada a Deus precisa ser fundamentado na obediência da palavra de Deus, que é os versículos 7, capítulo 7, versículo 7, que é o versículo 7 do capítulo 7. O cativeiro babilônico foi consequência da desobediência dos seus pais, dos seus ancestrais. Eles não ouviram os profetas de Deus, rejeitaram a Deus e a sua mensagem. O pecado de seus pais foi a causa da escravidão, de eles ficarem 70 anos na Babilônia, porque não ouviram a palavra de Deus, sofreram o amargo cerco e a dolorosa deportação, morte. Agora tentavam erguer um monumento à sua dor, jejuando e chorando, sem fazer uma reflexão sobre a causa do exílio. Às vezes nós ficamos chorando porque coisas nos acontecem, porque a bênção não chega. E nós queremos buscar Deus, nós queremos jejuar para tentar manipular o sagrado, para tentar manipular a mente de Deus, para tentar controlá-lo, para tentar manietá-lo, para atrair a divindade a nosso favor, mas nós não refletimos, né? Que às vezes nós somos soberbos, nós somos inconsequentes, nós somos incrédulos, nós somos insensíveis. Então nós temos que refletir. Nós temos que parar e pensar, será que minha vida está agradando ao Senhor? Será que as minhas atitudes estão agradando ao Senhor? Será que o meu comportamento, o meu falar, o meu andar, como eu me comporto na minha casa, com minha esposa, com meus filhos, né, no ministério, será que está agradando a Deus?
Porque às vezes nós se preocupamos em agradar o homem, em se mostrar para o homem, mas Deus nos conhece por dentro, no interior. Então, em quarto lugar, o culto ou o jejum que agrada a Deus precisa ser fundamentado na obediência à palavra de Deus. Não adianta nada. Eu nunca vi um desobediente se dar bem. Eu nunca vi um desobediente ser abençoado. É só lapada. É só chibata no lombo. Então nós devemos aprender com esse povo, que é uma lição para nós. E o profeta está rememorando, está falando. Não adianta vocês ficarem com esses jejuns, sendo que o coração está longe de Deus, está afastado de Deus. O jejum que agrada a Deus é o jejum quando você se esvazia, é o jejum quando você reconhece que você é pecador, é o jejum quando você faz e você tem certeza que precisa mudar, que precisa melhorar, que precisa buscar mais a Deus, mais de Deus e menos você. E depois dessa resposta, onde ele dá essas três respostas, dando perguntas ou fazendo perguntas retóricas, os versículos 8 a 14, ele vai nos exortar, ou melhor, ele vai exortar a nação, e também uma exortação para nós também. Depois de denunciar o culto falso e os jejuns criados no laboratório das tradições, sem o amparo das escrituras e sem a reflexão necessária, o profeta Zacarias passa a mostrar o culto verdadeiro que agrada a Deus, o jejum verdadeiro que agrada a Deus. Zacarias não extrai essa mensagem do próprio coração, mas lança a mão da palavra de Deus. Em outras palavras, Zacarias não tinha nenhuma mensagem nova para declarar, pois os princípios do justo governo de Deus são eternos e estão registrados em sua santa palavra. E aqui nos versículos 8 a 14, tá? Nós veremos aqui as marcas do culto que agrada a Deus ou do jejum que agrada a Deus. Em primeiro lugar, o jejum ou o culto que agrada a Deus não é apenas verticalizado, tá? A relação entre eu e Deus, entre eu e a divindade, mas também horizontalizado. É a relação entre eu e meu próximo. Versículos 8 a 14. Versículos 8 a 10. Versículos 8 a 10. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Olha só, não adianta você querer jejuar ou cultuar com rancor no coração, com mágoa do coração, com oprimindo o seu irmão, tratando mal o seu irmão, com inveja, cobiça, lascívia, todo tipo de pensamento que Paulo vai chamar de obras da carne. Então, o culto ou o jejum que agrada a Deus não é apenas verticalizado a minha relação com Deus, mas a minha relação com o próximo. Não existe relação com Deus se eu não tiver relação com o próximo. Deus escolheu ser amado através do próximo. Você quer amar a Deus? Ame o próximo. Estenda a mão para o próximo. Ajude o próximo. Estenda a mão da graça para o próximo. Jogue a corda da graça para o próximo. Jogue a boia da misericórdia para o próximo. Ajude o teu irmão a levantar. Se ele está precisando de algo ou de alguma coisa, faça isso. Esse é o culto, esse é o jejum que agrada a Deus. Interessante. Nossa relação certa com Deus precisa passar pelo relacionamento correto com o nosso próximo. De nada adianta jejuar e chorar e ao mesmo tempo não exercer bondade e misericórdia com nossos irmãos. De nada adianta, queridos, regar o altar de Deus com nossas lágrimas, privando-nos de alimentos e ao mesmo tempo oprimir a viúva, o órfão, o estrangeiro e ao pobre, que estava na lei. Zacarias está trazendo a lei, porque lá em Deuteronômio,
lá em Levítico, lá também em Êxodo, Deus falou com cuidado com o pobre, com o estrangeiro, com a viúva. E o povo estava desobedecendo, criando regras, tradições, anomalias, criaram jejuns. Mas e o próximo? Não adianta você se chorar, derreter na presença de Deus, olhar só para cima e esquecer aqui, ó, do próximo. As duas partes da cruz, a parte vertical fala da nossa relação com Deus, com o divino, com a divindade. E a parte horizontal fala da nossa relação com o próximo. Isso é interessante, isso é interessante, isso é interessante. Tá? De nada adianta termos rituais religiosos pomposos, se ao mesmo tempo alimentarmos o mal no coração contra o nosso próximo. O pastor já falecido, batista, né, Isaltino Gomes, diz acertadamente que a verticalização da religião, produto do pietismo, sem a horizontalização, produz um misticismo oco, vazio. A cruz de Cristo tem duas linhas, uma vertical e outra horizontal. São necessárias as duas para que haja uma cruz. Se faltar uma delas, a cruz deixa de existir. A religião do cristão autêntico tem uma linha vertical na direção de Deus e uma linha horizontal na direção do próximo. Tá? Isso aqui é interessante. Tiago deixou claro esse ponto no capítulo 1, versículo 27, quando ele fala: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião. Como você está tratando o próximo, como você está tratando o seu irmão, tá? Com indiferença, com preconceito, né? Com soberba, com insolência, com insensatez, com insensibilidade. Não adianta nada querer adorar a Deus, querer jejuar, buscar Deus, morar no monte, subir monte, descer monte, se você está tratando mal o seu próximo. Então, a primeira verdade que nós temos aqui, tá? A primeira verdade é que o culto que agrada a Deus, versículos 8 a 10, não é apenas verticalizado, mas também horizontalizado. Não é apenas a Deus na vertical, mas é na horizontal, como nós tratamos os nossos irmãos. Tá? Zacarias ele destaca aqui 4 preceitos, né, para presumir ou para resumir os padrões que deveriam caracterizar a vida social de Israel, como veremos a seguir. Versículo 9, ele fala: executai o juízo verdadeiro. Segundo, versículo 9 ainda, mostrai bondade e misericórdia. Esse é o culto, esse é o jejum que agrada a Deus. Tá? Terceiro, não oprimais a viúva, nem um órfão, nem um estrangeiro, nem um pobre. Versículo 10. Tá? O pobre não tinha poder de barganha e estava à mercê dos ricos. A viúva e o órfão, sem arrimo e defensor, estavam em situação financeira e social fraca. Por isso eram fáceis de enganar e grosseiramente explorados pelos inescrupulosos. Em quarto lugar, versículo 10 ainda, nem tente cada um em seu coração um mal contra o seu próximo. Tá? Se os 3 primeiros preceitos eram objetivos, esse é subjetivo. Deus se importa não apenas com a ação, mas também com a motivação interna, com o coração. Não pratique, não faça mal, não intente o mal, não planeje o mal contra o seu próximo. Tá? Isso aqui reflete ao 10º mandamento da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Essa é a primeira verdade, tá? Que é o culto ou o jejum que agrada a Deus, não é apenas na vertical, mas também na horizontal. Não é apenas com Deus, mas com o próximo. Em segundo lugar, deixa eu correr aqui. O culto que agrada a Deus precisa ser
O culto ou o jejum que agrada a Deus precisa odiar o pecado em vez de se preocupar apenas com as suas consequências. Versículos 11 e 12, que diz assim, os versículos 11 e 12. Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, o verdadeiro jejum que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus, precisa odiar o pecado, em vez de se preocupar apenas com as suas consequências. E aqui o profeta é duro, tá? Porque os profetas falaram, alertaram, mas eles não ouviram. Eram surdos, eram insensíveis, tá? Agora que o templo estava sendo restaurado, eles desejavam suspender o jejum. Mas a resposta de Deus deixa claro que eles estavam preocupados com as consequências dos pecados do passado, a queda da cidade, a destruição do templo, o exílio do povo, e não com o pecado em si. Deus queria que o povo lamentasse não só a catástrofe provocada pelo pecado, mas o próprio pecado. O pecado é o mal dos males, é o pior de todos os males, que nos priva da maior de todas as bênçãos, que é a presença de Deus. Que Deus não pode compactuar com o pecado. Deus não habita com o pecado. Deus não pode morar junto com o pecado porque Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. O pecado é pior do que a pobreza, pior do que a enfermidade, pior do que a própria morte. Todos os males não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus. Pior do que o exílio babilônico, pior do que a destruição do templo, era o pecado. Devemos lamentar o pecado e não apenas suas consequências. Foi por causa do pecado que Deus se afastou do povo. Foi por causa do pecado que Deus espalhou seu povo entre as nações. Foi o pecado que tornou a terra da promessa um lugar de desolação, deserto. E Richard Phillips, no seu comentário da carta aos Hebreus, expositivo, ele é contundente em dizer que o pecado nos destrói, consome nossos anos, corrompe nosso coração e, se não for expiado pelo sangue de Cristo, condena a nossa alma. Então, a segunda verdade que nós aprendemos sobre o culto ou sobre o jejum que agrada a Deus é que o culto que agrada a Deus precisa odiar o pecado em vez de se preocupar apenas com as suas consequências. O povo estava preocupado com o jejum. O povo estava preocupado com o templo, a destruição do templo. E Deus fala, por meio do profeta, eu falei com vocês pelos meus profetas no passado, mas vocês não viram. E o problema era o pecado, era a prostituição, era a idolatria. Então se arrependa. Não adianta nada você querer servir a Deus, tá? Em pecado, porque Deus não aceita. Né? Primeiro você tem que se lavar, e se lave no sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro vai te purificar, o sangue do Cordeiro vai te lavar, o sangue do Cordeiro vai te lapidar, o sangue do Cordeiro vai te dar um banho com a palavra de Deus, conforme Jesus disse aos discípulos, lá em João capítulo 15, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, que eu vos tenho pregado, que a palavra limpa, a palavra regenera, a palavra exorta, a palavra consola, a palavra é martelo que esmiuça a pedra, a palavra dá ânimo, a palavra anima, a palavra levanta, a palavra firma, a palavra vai até a divisão da alma e do espírito, aonde o bisturi de Ivo Pitangui não vai, a palavra de Deus vai. Então ouça a palavra de Deus, siga a palavra de Deus, porque ela penetra aonde ninguém penetra. Em terceiro lugar,
O culto que agrada a Deus, ou o jejum que agrada a Deus, passa pela obediência à palavra de Deus. Os versículos 11 e 12. Tá? Os pais rejeitaram não as palavras de homens, mas a palavra enviada pelo Espírito Santo, mediante os profetas. Está no versículo 12, que eu li. Eles rejeitaram a mensagem e os mensageiros. Rejeitaram o ensino e a exortação. Rejeitaram a doutrina e o dever. Eles não levaram a palavra de Deus a sério. A resposta de Zacarias deixa evidente que se seus interlocutores estavam procurando a verdadeira religião, precisavam apenas consultar a palavra de Deus. Tá? E Richard Phillips, ele faz um alerta quando ele diz: é isso que sempre encontramos na falsa espiritualidade, no falso culto, no falso jejum. As pessoas estão procurando uma nova perspectiva, um novo programa, experiências ou algo superior, enquanto a palavra de Deus nos apresenta uma instrução clara sobre a nossa responsabilidade para com Ele. Interessante, né? Interessante. Muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas a Bíblia está fechada. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir Deus falar? Abre a Escritura, que todo dia Deus vai falar com você por meio dela. Muita gente correndo atrás de revelações, de profecias, de visões, com a Bíblia fechada na sua casa, na cabeceira. E às vezes vira até superstição, que muita gente abre a Bíblia e deixa aberto no Salmo 91. É superstição, isso é feitiçaria, isso é macumbaria. Leia a palavra, medite na palavra, estude a palavra, que Deus vai falar com você por meio da palavra. Tá? E Zacarias, ele descreve também aqui, 4 atitudes dos pais que culminaram do exílio, né? Dos antepassados. Primeiro, eles não quiseram atender, versículo 11, tá? E assumiram uma atitude completamente negativa. Segunda, eles rebeldemente viraram as costas para Deus, versículo 11 também. Tá? Terceiro, eles endureceram o seu coração e eles ensurdeceram os ouvidos, versículo 11 também. Fizeram isso para tornar fútil todo esforço do Senhor em instruí-los. E quarto, eles fizeram o seu coração duro como diamante, versículo 12. A incredulidade, por causa dessa apostasia deliberada, a grande ira do Senhor dos Exércitos veio sobre eles, que foram desarraigados de sua terra, espalhados pelas nações. A desobediência produz destruição, e a destruição desemboca em desolação. Então, o alerta de Zacarias serve para nós hoje. O culto que agrada a Deus, tá? Tem que ser o culto que passa pela obediência à palavra de Deus. Não adianta. Todo desobediente quebra a cara. Todo desobediente se arrebenta. Porque o culto que agrada a Deus, o jejum que agrada a Deus, é aquele quando nós reconhecemos e nós se submetemos à sua palavra. E quarto, em último lugar, o culto ou jejum que agrada a Deus precisa aprender com a disciplina divina, que é os versículos 13 e 14, e nós vamos encerrar. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi. Diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade, eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Então, em quarto e último lugar, o culto ou jejum que agrada a Deus precisa aprender com a disciplina divina. Vocês foram levados cativos porque vocês foram desobedientes. Então não adianta vocês criarem jejuns, esses 4 tipos de jejuns, essa tradição morta, esse tradicionalismo morto, que não resolve nada e nem desemboca em nada. Pare com isso, se volte para Deus, se arrependam dos seus pecados, confesse os seus pecados que Ele irá perdoar vocês.
Não se pode semear incredulidade não se pode semear incredulidade e colher bênçãos. Não se pode plantar rebeldia e colher graça. Né? Não se pode rebelar-se contra Deus e sua palavra e colher benefícios. Quando os filhos desobedecem os pais, a disciplina torna-se necessária. Foi isso que Deus fez com os seus filhos, a nação de Israel, e faz com todo aquele que é desobediente. Deus clamou ao seu povo e o povo não ouviu. Na hora do aperto, eles clamaram a Deus e o Senhor os deixou colher frutos, ou os frutos malditos, de sua semeadura insensata. Eles não ouviram a Deus no tempo da bonança e a tempestade da ira de Deus desabou sobre eles. Não atenderam a voz de Deus por meio dos profetas, quando estavam seguros dentro dos muros de Jerusalém. E Deus os espalhou, conforme aqui o versículo 14, tá? Como um turbilhão entre as nações. Eles não atenderam a voz de Deus, enquanto a sua terra produzia com fartura, e a terra foi assolada, a ponto de tornar-se uma desolação. A história do povo de Israel deve ser para nós, ou precisa ser para nós, pedagoga. Do contrário, será nossa coveira. Quem não aprende com os erros do passado está fadado a repeti-los e tornar-se ainda mais culpado. Então, que nós possamos aprender com os erros do povo e com essas lições que nós extraímos dessa maravilhosa exposição. O jejum que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus, é aquele quando você reconhece que você é pecador, que você se esvazia de si mesmo, que você chega perante Deus de joelhos e quando você estende a mão para o próximo, quando você ajuda o próximo, quando você ajuda os seus irmãos na sua necessidade, quando você obedece à palavra de Deus, quando você é fiel à palavra de Deus, quando você se submete à palavra de Deus. Caso contrário, você vai receber e vai sofrer retaliações, porque Deus vai disciplinar, porque Deus disciplina, assim como o pai faz com seu filho, quando peca, quando erra, quando desobedece, assim Deus faz conosco. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho e pela paciência. Até as próximas exposições.